Era uma noite fria no Aeroporto Internacional de Denver, um dos hubs mais movimentados dos Estados Unidos. Entre voos atrasados e passageiros impacientes, o voo 473 da Blue Sky Airlines estava prestes a decolar rumo a Miami. No entanto, naquela aeronave, algo incomum pairava no ar, e o destino dos passageiros dependia de uma mulher, a comissária de bordo Emily Carter. Sob o sorriso profissional e o uniforme impecável, Emily escondia um segredo que jamais poderia ser revelado. Enquanto a equipe finalizava os preparativos, Emily notou algo que a fez congelar por um instante. Um homem alto, com casaco cinza e um olhar intenso, estava entre os passageiros embarcando. Ele parecia familiar, mas não de uma maneira que trouxesse conforto. No fundo de sua mente, ela sabia que aquela noite não seria como as outras. O voo decolou pontualmente às 20h45. No entanto, enquanto os passageiros se acomodavam, Emily recebeu discretamente um bilhete de uma criança que brincava no corredor. Nele, apenas 3 palavras escritas à mão. Ele sabe tudo. O coração de Emily disparou. Ela olhou ao redor, tentando identificar quem poderia ter deixado aquela mensagem. Na cabine, os pilotos estavam focados em desviar de uma tempestade iminente. Mas no interior da aeronave, a verdadeira turbulência estava apenas começando. O homem do casaco cinza parecia observar cada movimento de Emily, enquanto outros passageiros, alheios ao que estava acontecendo, liam seus livros ou assistiam filmes. A pergunta que ninguém poderia responder naquela noite era: quem era aquele homem e o que ele sabia? Mais importante, qual era o segredo que Emily Carter lutava tanto para proteger? Uma coisa era certa: até o final daquela viagem, nada seria como antes. Enquanto o voo 473 cruzava o céu noturno, Emily tentava manter a calma. Cada movimento seu era milimetricamente calculado para não levantar suspeitas. Ela entregava bebidas e sorria para os passageiros, mas seu olhar continuava retornando ao homem do casaco cinza. Algo em sua postura o fazia se destacar. Ele não tirava os olhos dela, e isso a deixava ainda mais inquieta. Mas quem era ele? Um antigo conhecido ou alguém envolvido em algo maior? No fundo da aeronave, perto da galley traseira, Emily encontrou uma desculpa para se afastar. Ela precisava de um momento para processar tudo. Segurando o bilhete que ainda estava em sua mão, ela começou a analisá-lo sob a luz fraca. A caligrafia parecia tremida, como se a mensagem tivesse sido escrita às pressas. Quem poderia ter deixado aquilo? E por que entregá-lo de forma tão discreta? Foi quando Sarah, uma das comissárias mais jovens da equipe, se aproximou. Você está bem, Emily? Você parece pálida. Emily, tentando disfarçar sua preocupação, apenas assentiu com a cabeça. Sim, só estou cansada. Mas Sarah, que conhecia Emily há anos, sabia que havia algo errado. Se precisar de ajuda, é só falar, ok? E com isso, Sarah retornou para a cabine principal, deixando Emily sozinha novamente. De volta à galley, Emily sentiu seu telefone vibrar. Ela hesitou antes de olhar, mas quando viu o remetente, seu estômago revirou. Uma mensagem anônima. O texto dizia: eu avisei que não seria fácil escapar. Seu coração disparou. Alguém sabia. Alguém naquele avião estava conectado ao seu segredo. E agora, parecia querer enfrentá-la diretamente. Sem perder mais tempo, Emily decidiu tomar uma atitude. Ela se dirigiu à frente da aeronave, como se estivesse indo ao cockpit para checar algo com os pilotos. Mas, na verdade, ela estava se preparando para confrontar a situação. A pergunta era: quem estava enviando as mensagens e qual seria o próximo passo? O voo, que começou tranquilo, estava se transformando rapidamente em um campo de batalha psicológico.
Quando Emily cruzou o corredor em direção à cabine dianteira, sentiu os olhares de alguns passageiros fixados nela, mas foi o homem do casaco cinza que novamente chamou sua atenção. Ele estava sentado na fileira 17, perto da janela, e tinha uma postura inabalável. Com as luzes da cabine reduzidas para o serviço noturno, o brilho da tela de seu tablet iluminava parcialmente seu rosto. Algo nele parecia fora do lugar. Ele não parecia relaxado como os outros passageiros. Em vez disso, parecia estar estudando cada detalhe ao seu redor. Ao passar por ele, Emily sentiu uma onda de calafrio. Ela decidiu testá-lo. "Precisa de algo, senhor?" Perguntou com um sorriso forçado. Ele levantou o olhar lentamente, como se tivesse sido interrompido em algo importante, e respondeu com uma voz grave: "Ainda não." Aquelas palavras simples carregavam um peso estranho, como se fossem uma mensagem codificada. Emily tentou manter a compostura, mas sabia que precisava entender quem ele era e o que sabia. De volta à galley dianteira, Emily encontrou David, o chefe dos comissários daquele voo. Ela sabia que poderia confiar nele, mas hesitava em revelar tudo. "David, você percebeu algo estranho em algum passageiro? Algo fora do normal?" Ele franziu a testa, surpreso com a pergunta. "Não. Por quê? Algum problema?" Emily balançou a cabeça, tentando minimizar. "Nada demais, só uma sensação." Mas David, sempre atento, percebeu que havia mais por trás de suas palavras. Enquanto isso, o homem do casaco cinza continuava com seus movimentos calculados. Ele pegou algo do bolso interno do casaco, um pequeno caderno preto. Parecia antigo, com marcas de uso, e ele começou a folheá-lo com cuidado, como se procurasse algo específico. Emily observava de longe, tentando disfarçar sua preocupação, mas sabia que precisava agir rápido. Havia algo naquele caderno que ela precisava descobrir. Quando ela voltou para o corredor, fingindo recolher copos descartáveis, ela viu o homem fechar o caderno abruptamente e olhar diretamente para ela. O olhar dele era penetrante, quase como se pudesse ler sua mente. Emily desviou o olhar rapidamente e seguiu para a galley traseira. Mas uma coisa era certa. Ele sabia que ela estava prestando atenção nele. Agora, a tensão no avião era quase palpável, e o segredo que ela guardava estava perigosamente próximo de ser descoberto. De volta à galley traseira, Emily tentava manter a calma enquanto conectava os pontos. O homem do casaco cinza, o caderno misterioso e a mensagem anônima. Tudo parecia interligado, mas ainda faltavam peças no quebra-cabeça. Foi então que ela lembrou de algo. Durante o embarque, ela havia notado que aquele passageiro tinha uma mala de mão que parecia mais pesada do que o normal. Mas ele a colocou no compartimento superior sem esforço. Isso poderia ser uma pista. Emily sabia que precisava agir sem chamar atenção. Durante o serviço de bordo, ela aproveitou o momento em que os passageiros estavam distraídos com suas refeições para verificar discretamente o compartimento onde a mala dele estava guardada. Ao abrir a porta, encontrou a mala preta, mas algo parecia errado. Ela não estava completamente fechada, como se alguém tivesse mexido nela antes. O coração dela disparou. Com um movimento rápido, Emily ajustou a posição da mala e deslizou o zíper apenas o suficiente para espiar o conteúdo. Dentro havia o que parecia ser uma pilha de documentos, um aparelho eletrônico e algo embrulhado em um pano escuro. Antes que pudesse examinar mais, um som atrás dela a fez congelar. Era Sarah. "Emily, o que você está fazendo aí?" Emily virou-se rapidamente, tentando esconder sua expressão de pânico. "Nada, só organizando as malas. Alguns passageiros colocam tudo de qualquer jeito." Sarah parecia desconfiada, mas não insistiu. Ela apenas deu de ombros e voltou para o corredor. Emily fechou o compartimento e tentou parecer ocupada, mas sabia que precisava descobrir o que havia naquela mala.
A sensação de que o tempo estava se esgotando a deixava ainda mais tensa. Enquanto voltava ao seu posto, Emily viu o homem do casaco cinza levantando-se para ir ao banheiro. Ele olhou rapidamente para o compartimento onde sua mala estava e depois para Emily. Era como se ele soubesse que ela havia mexido em seus pertences. Agora, Emily não tinha dúvidas. Aquele homem estava diretamente ligado ao segredo que ela escondia, e ele parecia estar um passo à frente. Depois de perceber que o homem do casaco cinza estava ciente de sua curiosidade, Emily decidiu que precisava confrontá-lo, mas de forma sutil. Esperar e deixar o tempo passar só aumentaria o perigo. Enquanto ele estava no banheiro, ela aproveitou o momento para se aproximar do passageiro sentado ao lado dele, um homem aparentemente distraído com seu laptop. "Com licença, senhor, está tudo bem aqui? Notou algo estranho?" perguntou Emily, fingindo interesse no conforto do voo. O passageiro olhou para ela com um leve sorriso, balançando a cabeça. "Tudo tranquilo. Por quê? Há algo errado?" Emily disfarçou, dizendo que era apenas um procedimento padrão, mas sua verdadeira intenção era inspecionar discretamente o assento do homem do casaco cinza. Ela notou que ele havia deixado o caderno sobre o banco, parcialmente escondido sob o cobertor de viagem. Era uma oportunidade única, mas arriscada demais. Antes que pudesse decidir o que fazer, o homem voltou. Ele parou no corredor, observando Emily com uma expressão neutra, mas carregada de tensão. "Algo errado aqui, comissária?" perguntou com um tom que misturava calma e desafio. Emily se endireitou rapidamente, mantendo seu sorriso profissional. "Nada, senhor. Apenas checando se os passageiros estão confortáveis. Posso trazer algo para você?" Ele balançou a cabeça negativamente, mas seus olhos não se desviaram dela. Enquanto ele se sentava novamente, Emily sentiu a pressão aumentar. Ele sabia que ela estava investigando, e isso tornava cada movimento ainda mais perigoso. Ela voltou para a galley, onde encontrou David. "Precisamos conversar agora", disse ela em um tom firme, mas baixo, para não atrair atenção. "Algo muito errado está acontecendo e pode colocar o voo inteiro em risco." David hesitou, mas o tom de Emily o convenceu. Os dois foram para um canto mais reservado, próximo à galley dianteira. "O passageiro da fileira 17, ele está carregando algo estranho. Recebi mensagens anônimas e acho que ele sabe mais sobre mim do que deveria." David franziu a testa, agora claramente preocupado. "Emily, você precisa me contar tudo. O que está acontecendo aqui?" A tensão entre eles era quase palpável, e o voo, que antes parecia rotina, estava se tornando uma bomba-relógio prestes a explodir. Emily respirou fundo antes de responder a David. Ela sabia que não poderia revelar tudo, mas precisava compartilhar o suficiente para ganhar sua confiança. "Esse homem, ele não está aqui por acaso. Ele está ligado a algo do meu passado, algo que eu não queria que viesse à tona, especialmente assim." David ficou em silêncio, esperando que ela continuasse. Emily desviou o olhar por um momento, como se reunir forças para falar. "Há alguns anos, eu me envolvi em algo perigoso, algo que deixou marcas que não posso apagar." David parecia ainda mais confuso. "Que tipo de coisa, Emily? Se há um risco para o voo, preciso saber." Emily olhou para ele, lutando contra a vontade de guardar aquilo apenas para si. "Eu testemunhei algo que não deveria. Foi em um aeroporto na Flórida, em uma conexão no aeroporto de Tampa. Vi uma transação ilegal entre dois homens e fui usada como testemunha em um caso que deveria ter sido sigiloso." Ela respirou fundo antes de continuar. "Mas alguém vazou meu nome, e desde então minha vida nunca foi a mesma." David ficou imóvel por um momento, processando o que acabara de ouvir. "E você acha que esse homem no voo tem algo a ver com isso?" Emily assentiu. "Tenho certeza. Recebi ameaças depois do julgamento, e agora esse homem está aqui. Ele sabe algo.
Talvez tenha vindo terminar o que começaram. A expressão de David mudou para algo mais sério. Ele sabia que isso não era mais apenas uma suspeita de Emily, era uma ameaça real. Enquanto discutiam, Emily percebeu um movimento estranho no corredor. O homem do casaco cinza estava em pé novamente, mas desta vez parecia estar observando o comportamento de David e Emily. Ele carregava uma postura que misturava calma e intimidação. Emily sabia que cada palavra que trocava com David precisava ser dita com extremo cuidado. Ele poderia estar ouvindo. Ok, Emily, disse David, baixando a voz. Precisamos manter o controle. Vou informar o piloto. Se isso for mesmo tão sério, temos que preparar um protocolo de emergência. Enquanto isso, você precisa agir normalmente. Se ele perceber que estamos coordenando algo, pode ser perigoso para todos a bordo. Emily assentiu, mas uma coisa era certa. O passado que ela tentou enterrar estava voltando para assombrá-la, e agora ela não tinha para onde correr. Emily voltou ao corredor com passos firmes, tentando parecer calma, enquanto sua mente trabalhava freneticamente. David estava certo. Eles precisavam de um plano que não alarmasse os passageiros nem chamasse mais a atenção do homem do casaco cinza. Mas o tempo estava contra eles, e Emily sabia que não podiam esperar para agir. A tensão era quase insuportável. Cada olhar trocado entre ela e o homem parecia carregado de significado oculto. Na cabine de comando, David explicou rapidamente a situação ao capitão Henderson, um veterano experiente. Henderson ouviu atentamente, sua expressão permanecendo séria. Se acharmos que há uma ameaça concreta, podemos desviar para o Aeroporto Internacional de Dallas. É uma das rotas alternativas. Mas até termos certeza, precisamos evitar pânico a todo custo. David concordou e retornou à cabine para dar suporte a Emily. Enquanto isso, Emily continuava observando discretamente o homem. Ele parecia cada vez mais inquieto, checando o relógio repetidamente e mexendo no caderno. Foi então que ele fez algo que gelou Emily por completo. Ele tirou uma pequena chave do bolso e a colocou dentro do caderno. Ela sabia que isso significava algo, mas o quê? O gesto era calculado, como se ele estivesse marcando um momento importante. De volta à Galley, Emily e David discutiam a melhor forma de agir. Precisamos descobrir o que está naquela mala e naquele caderno, mas sem ele perceber, disse Emily. David pensou por um momento antes de sugerir algo arriscado. Usar o serviço de bordo como distração. Podemos criar um momento em que ele esteja distraído. Talvez durante o recolhimento de bandejas, e você verifica o caderno. Emily sabia que era perigoso, mas não havia outra opção. Quando o serviço de bordo começou novamente, Emily se aproximou da fileira 17 com a bandeja na mão. O homem parecia desconfiado, mas aceitou a bebida oferecida. Quando ele baixou a cabeça por um instante, mexendo em algo na bolsa de assento, Emily conseguiu deslizar o caderno para sua bandeja sem ser vista. Seu coração batia tão rápido que ela mal conseguia respirar. Agora, tudo dependia de quão rápido ela seria capaz de desvendar o que estava dentro dele. Com o caderno escondido sob uma pilha de guardanapos na bandeja, Emily se moveu rapidamente para a galley traseira. O tempo era crucial. O homem poderia perceber a ausência do caderno a qualquer momento, e ela precisava descobrir o que estava dentro antes que isso acontecesse. Suas mãos tremiam enquanto abria o pequeno objeto de couro preto. As páginas estavam repletas de anotações em códigos e símbolos, mas algo chamou sua atenção de imediato. Um nome. O nome dela. No topo de uma das páginas, Emily Carter estava escrito à mão, sublinhado 3 vezes. Ao lado, datas e horários, alguns correspondendo a voos que ela havia realizado nos últimos meses. Emily sentiu um frio na espinha. Isso não era uma coincidência. Esse homem estava rastreando-a há algum tempo. Mais abaixo, ela encontrou outra anotação ainda mais perturbadora. Pagamento final, Miami.
A conexão era óbvia. Algo estava programado para acontecer no destino do voo. Emily folheou rapidamente as páginas, mas a maioria das anotações parecia cifrada. Algumas continham diagramas que pareciam mapas de aeroportos, enquanto outras listavam números de telefone que não faziam sentido à primeira vista. Mas em uma das últimas páginas havia um desenho feito à mão da cabine de um avião. Ao lado do desenho, a palavra compartimento estava escrita com destaque. Emily sabia que isso tinha relação com a mala, mas não conseguia entender o significado completo. Antes que pudesse analisar mais, um som a fez congelar. Passos na direção da galley. Fechando o caderno rapidamente, ela o escondeu dentro do forno desativado, um local improvável para alguém procurar. Quando olhou para trás, viu Sarah entrando. Emily, o homem da fileira 17 está perguntando por você. Ele parece nervoso. O coração de Emily disparou. Ele tinha percebido. Diga que estou na cabine de comando e já volto, respondeu Emily, tentando manter a calma. Sarah saiu, mas Emily sabia que tinha pouco tempo. Ela pegou o caderno novamente, tentando memorizar o máximo de informações possíveis antes de devolvê-lo. Quando fechou o caderno, ouviu um som ainda mais assustador. A voz do homem, agora no corredor, conversando com outro comissário. Ele estava cada vez mais perto, e Emily sabia que precisava devolver o caderno antes que ele a confrontasse. Emily sentiu o coração disparar ao ouvir a voz do homem tão próxima. Ele parecia calmo, mas sua entonação carregava algo ameaçador. Sem hesitar, ela deslizou o caderno para dentro de um dos sacos de lixo usados para recolher copos descartáveis e empurrou o saco para o canto. O plano era simples: devolver o caderno sem que ele percebesse que havia sido inspecionado. No entanto, o tempo estava contra ela e cada segundo parecia um desafio. Quando o homem entrou na galley traseira, ele encarou Emily diretamente. "Comissária Carter", disse ele, chamando-a pelo nome completo, algo que ela nunca tinha revelado durante o voo. O choque passou rapidamente pelo rosto de Emily, mas ela se recompôs. "Sim, senhor. Posso ajudá-lo?" Perguntou com o tom mais profissional que conseguia. Ele se inclinou levemente, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. "Eu perdi algo. Algo importante. E tenho quase certeza de que foi aqui." Emily fingiu surpresa. "Perdeu algo? Talvez tenha caído entre os assentos. Quer que eu ajude a procurar?" O homem a encarou por alguns segundos, como se tentasse decifrar suas intenções. Finalmente, ele deu um passo para trás e sorriu, mas era um sorriso frio. "Não precisa. Tenho certeza de que vou encontrar." Ele se virou e voltou para a cabine principal. Mas Emily sabia que aquilo não era o fim. Ele estava testando-a, observando suas reações. Depois que ele saiu, Emily tirou o caderno do saco e colocou-o de volta discretamente no compartimento superior onde a mala estava. Cada movimento precisava ser calculado. Ela sabia que, se ele percebesse qualquer alteração, as consequências poderiam ser desastrosas. Quando terminou, ajustou o zíper da mala como havia encontrado e voltou para seu trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas algo estava diferente. O homem agora conversava com outro passageiro, um jovem sentado na fileira 15. Emily não conseguia ouvir o que diziam, mas a interação parecia deliberada. Ela se perguntou se o jovem fazia parte do mesmo plano. Era possível que houvesse mais de uma pessoa envolvida. O voo estava se transformando em um quebra-cabeça cada vez mais complicado, e Emily sabia que estava apenas arranhando a superfície de algo muito maior. Emily tentou disfarçar sua preocupação enquanto observava o homem do casaco cinza falar com o passageiro da fileira 15. O jovem parecia nervoso, olhando para os lados enquanto o outro mantinha a postura rígida. Algo estava claramente sendo tramado.
Emily aproveitou um momento de distração para se aproximar discretamente da área onde David estava coordenando o serviço de bordo. David, acho que há mais de um envolvido, disse ela em um sussurro urgente. David olhou para ela, alarmado. O que você viu? Emily explicou rapidamente o que havia observado e David franziu a testa. Isso pode ser maior do que pensávamos. Se eles estão trabalhando juntos, precisamos alertar o capitão agora. Antes que pudessem se mover, o interfone tocou, chamando David para a cabine de comando. Ele olhou para Emily. Continue de olho neles. Vou atualizar Henderson e preparar um plano. Enquanto David saía, Emily decidiu agir por conta própria. Ela se aproximou discretamente da fileira 15, fingindo checar os compartimentos de bagagem. Ao ouvir um fragmento da conversa, seu estômago revirou. Assim que pousarmos, tudo deve estar pronto. O jovem parecia estar relutante, mas o homem do casaco cinza não deu espaço para discussão. Sem erros desta vez, disse ele, com um tom que gelou Emily até os ossos. De volta a Galley, Emily lutava para manter a compostura. Agora ela sabia que algo estava programado para acontecer em Miami, mas ainda não entendia o papel exato deles no plano. Sua única pista era a mala, o caderno e as mensagens cifradas. Decidida a não esperar mais, ela voltou a mala para uma última inspeção, mesmo correndo o risco de ser pega. Ao abrir o zíper novamente, encontrou algo que não havia visto antes. Uma pequena caixa metálica escondida entre os papéis. A caixa era leve, mas claramente selada com cuidado. Antes que pudesse examiná-la mais de perto, uma sombra apareceu sobre ela. Emily olhou para cima e viu o homem do casaco cinza parado bem na sua frente. Posso ajudar em algo, comissária? Disse ele com um tom calmo, mas ameaçador. Emily congelou. Ele sabia. O confronto que ela vinha evitando estava prestes a acontecer e desta vez não haveria como escapar. Emily tentou controlar a respiração enquanto encarava o homem do casaco cinza. A pequena caixa metálica ainda estava em sua mão e ela sabia que não poderia escondê-la. Está procurando algo, comissária? Ele perguntou, seu tom frio como gelo. Emily sabia que qualquer resposta errada poderia desencadear algo muito pior. Estava apenas reorganizando o compartimento, respondeu, tentando manter a compostura. Algumas bagagens estavam fora do lugar, mas ele não parecia convencido. Reorganizando, disse ele, inclinando-se ligeiramente para a frente. Curioso, porque essa mala não parece ser da tripulação. Na verdade, é minha. Emily sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Ele sabia exatamente o que ela estava fazendo, e ainda assim parecia estar jogando com ela. Peço desculpas, senhor, disse ela, devolvendo a caixa para dentro da mala e fechando o zíper. Vou deixá-la como estava. Mas ao se afastar, ele bloqueou sua passagem com o braço. Espere, disse ele, a voz baixa, mas carregada de ameaça. Você parece muito interessada nos meus pertences. O que exatamente está procurando, comissária? Emily olhou ao redor, tentando calcular suas opções. O corredor estava vazio, e David ainda não havia retornado. Estava sozinha. Estou apenas fazendo o meu trabalho, senhor, respondeu. Mas antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, uma voz atrás deles interrompeu. Tem algum problema aqui? Era o jovem da fileira 15. O homem do casaco cinza virou-se lentamente para encarar o jovem, e Emily aproveitou o momento para se afastar. Mas mesmo de longe, ela podia sentir que a tensão entre os dois estava aumentando. O jovem parecia querer dizer algo, mas o outro homem o silenciou com um olhar. Volte para o seu assento, disse ele, firme. O jovem hesitou, mas obedeceu. Emily sabia que aquele momento era uma oportunidade, mas também um aviso. Ela precisava agir rápido. De volta a Galley,
Emily encontrou David retornando da cabine de comando. Eles sabem que estamos atentos, disse ela, ainda ofegante. David assentiu. Henderson já entrou em contato com as autoridades em Miami. Vamos pousar com segurança, mas precisamos ficar alertas. Até lá, você e eu vamos monitorar cada movimento deles. Emily sabia que o jogo estava longe de terminar. O que estava escondido naquela mala, naquela caixa metálica, era a chave para entender tudo. Mas agora, ela só podia esperar pelo pouso para descobrir toda a verdade. O voo 473 começou sua descida para o Aeroporto Internacional de Miami, mas a tensão dentro da cabine estava longe de diminuir. Emily e David mantinham uma vigilância constante sobre o homem do casaco cinza e o jovem da fileira 15. O plano do capitão Henderson era claro: manter tudo sob controle até o pouso, onde as autoridades já aguardavam na pista. Mas, a cada minuto, a sensação de que algo poderia dar errado crescia. Emily sabia que o pouso era apenas o começo de um confronto que não poderia evitar. Enquanto o avião pousava suavemente, o homem do casaco cinza colocou a mala preta sobre o colo e segurou-a firmemente. Seus olhos percorriam a cabine como se calculasse cada saída e movimento. O jovem ao lado também parecia mais inquieto, trocando olhares nervosos com ele. Emily sabia que qualquer tentativa de reação dentro do avião poderia colocar todos em perigo. Tudo dependia do momento exato em que as portas fossem abertas. Assim que o avião estacionou no portão de desembarque, Emily viu os oficiais da TSA e policiais armados se aproximando. David, em uma última tentativa de garantir a segurança de todos, pegou o interfone e pediu que os passageiros permanecessem sentados. Por favor, aguardem instruções adicionais antes de desembarcar, disse ele, sua voz calma, mas firme. O homem do casaco cinza olhou em direção à porta com uma expressão séria, como se soubesse que a espera era para ele. Quando os policiais entraram na aeronave, tudo aconteceu muito rápido. O homem tentou se levantar, mas foi imediatamente detido. "Senhor, precisamos que nos acompanhe", disse um dos oficiais. Ele não resistiu, mas enquanto era escoltado para fora, virou-se para Emily com um olhar enigmático. "Nos encontraremos novamente", murmurou, antes de desaparecer na ponte de embarque. O jovem da fileira 15 também foi levado sem dizer uma palavra, parecendo resignado com seu destino. Emily sentiu um peso enorme sair de seus ombros, mas as perguntas ainda pairavam no ar. Após o desembarque, um dos policiais se aproximou dela. "Encontramos algo na mala dele", disse ele, segurando a pequena caixa metálica. "Você sabia o que era isso?" Emily balançou a cabeça, mas sua mente estava a mil. Nunca descobriram todos os detalhes sobre os planos daquele homem, mas uma coisa era certa. O segredo que ele carregava era tão perigoso quanto o que ela tentava esconder. E naquele momento, Emily soube que, embora aquele voo tivesse terminado, sua história ainda estava longe do fim.